Bom dia, tudo bem? Oi, Rafaela. Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Tudo bem? O pessoal está acordando, né? Está entrando aqui no nosso bate-papo de hoje, na nossa aula da residência jurídica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contratos. Então, sejam bem-vindos à nossa residência. Bom dia. Pega seu café, né? Para a gente acompanhar. Vou trazer um conteúdo para vocês, óbvio, né? Que contratos têm um conteúdo gigantesco. A gente, inclusive, utiliza um ano inteiro para falar sobre ele, 2 semestres, né, na faculdade. Então, tem bastante coisa. Eu separei algumas coisas, né, pontuais dentro do conteúdo de contratos para a gente trabalhar hoje, coisas que eu considero importantes. Então, bom dia, Nivaldo, Luciene, Fabiane, todos os meus ex-alunos, né? Estou muito contente de vê-los aqui. Eu vou começar compartilhando minha tela para a gente conversar um pouquinho sobre direito civil e contratos na prova da OAB. Vocês conseguem ver a minha tela aí? Sim, né? Então tá bom. Hoje a gente vai falar então sobre contratos, e contratos é um tema super recorrente, né? Então, além de ser algo legal, gostoso de saber, algo do nosso cotidiano, contratos é do nosso cotidiano, né? Quem nunca comprou e vendeu alguma coisa? E hoje em dia, agora a gente está comprando e vendendo cada vez mais de forma particular, né? Sem se socorrer do consumo, do Código de Defesa do Consumidor. Então, hoje em dia, a gente tem o crescimento, por exemplo, desses desapegos, não é? Você vendendo para um particular, você particular vendendo para um particular. Quem nunca, né? Comprou ou vendeu num caso assim? Ou alugou um imóvel, ou alugou um carro, ou emprestou alguma coisa, ou até mesmo deu uma carona, né? Fez um contrato de transporte. Então, o direito contratual é um direito que está relacionado ao nosso dia a dia. O tempo todo a gente se depara, né? Se não todos os dias a gente não se depara com isso. Além disso, é um tema super recorrente na prova da OAB. Num levantamento aqui dos últimos de 10, né, aproximadamente, do 21º exame até o 31º exame de ordem, na parte de direito civil, a gente tem isso aqui de questões mais recorrentes. Em primeiro lugar, ganha sucessões disparado, né? Ganha em primeiro lugar, sempre tem questões de sucessão dentro da prova da OAB, né? Ou na primeira fase ou na segunda fase. Então, ganhou lá com 13 questões durante esses 10 exames que eu verifiquei. Contratos, que vai ser o nosso tema de hoje, ficou em segundo lugar, empatado com o direito das coisas. Depois vem obrigações, empatado com o direito de família. Ou seja, tem bastante questão, né? Sempre tem pelo menos uma questão relacionada a contratos ou obrigações dentro da prova. E aí, né, antes da gente começar aqui, fica a dica. Vocês que estão aqui hoje, né, são pessoas que já estão fazendo a prova, já estão aí, muitas pessoas já fizeram a primeira fase, passaram, estão aí para fazer a segunda fase, né, em breve. Outros já estão ali bem próximo, né, ou ainda não prestaram, mas já estão muito próximo de prestar, já vão prestar o próximo, ou na sequência. Então, é importante a gente conversar sobre exame de ordem, a gente entender um pouco do exame de ordem. E, para isso, eu não sei se vocês sabem, mas a coordenação disponibilizou um link lá no Blackboard. Dentro da página da coordenação, eles disponibilizaram as últimas provas da OAB, para vocês acessarem a prova, conhecerem a prova, testarem os conhecimentos, né? Isso é importante, porque quando a gente vai prestar uma prova, é muito importante que a gente conheça aquilo que a gente está fazendo, né?
É muito mais fácil, é muito mais tranquilo quando a gente já conhece. E a gente vai conhecer olhando, praticando, esse tipo de coisa. Então, eu já recomendo que vocês façam esse tipo de coisa, né? Já entrem lá, comecem a olhar a prova, tenta responder, imprime a prova, deixa ali do lado da televisão, né? Já faz, deixa na hora que vai comer, faz umas questões, né? Vai no banheiro, faz umas questões, leva, vai, já deixa no carro, vai pegar uma fila, já responde umas questões, vai se familiarizando. A primeira fase é composta por questões de múltipla escolha, e a segunda fase é uma fase prática, prático-profissional, né? Aí vocês vão se deparar com questões dissertativas e uma peça profissional. Eu trouxe hoje aqui, na nossa residência, uma questão de múltipla escolha, que seria uma questão de primeira fase, e uma questão dissertativa, que seria uma questão de segunda fase. E a gente vai trabalhar hoje em cima dessas questões. Combinado? Bom dia, Cláudio. Seja bem-vindo. Pessoal, é o seguinte, o bate-papo está aqui, aberto. Se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, podem mandar. Estou lendo aqui, está aberto. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, também levanta a mão, né? E também pode usar o microfone. E também fiquem à vontade para ligar a câmera de vocês. Quem penteou o cabelo já, podem já ligar a câmera. Certo? Preparados, então? Vamos lá? Uma dica, né? Talvez vocês já tenham escutado essa dica, mas nunca é demais repetir. Quando a gente vai fazer a prova da OAB, existem algumas coisas que facilitam um pouco, né, na hora de fazer a prova. A primeira fase, você não tem consulta, né? Você tem que ir com o seu lápis e sua caneta. Então, você precisa estudar com antecedência para fazer a prova de primeira fase. A gente já vai ver aqui também um exemplo de questão de prova de primeira fase, na primeira fase da prova. E vocês precisam estudar. As questões tem questões de complexidade um pouco maior, questões de complexidade um pouco menor, e é tudo misturado, né? Tem questões de civil, de penal, de trabalho, tem tudo. Se você acertar, né, 50% da prova, você passa na primeira fase. E aí você parte para a segunda. A segunda fase é específica. Você escolhe, né, o que você quer prestar. Então, temos aqui uma aluna que está prestando direito civil, e eu fico contente. E você escolhe se você quer fazer civil, empresarial, constitucional, trabalhista, tributário, né? Tem algumas áreas. Na segunda fase, você pode levar o material de consulta, que é o Vademecum. Esse é o seu material de consulta, tá? O Vademecum. O legal dele, né, é que assim, é a lei seca, não tem anotações, comentários, nada. Mas eles são criados, né, são elaborados normalmente também pensando na prova da ordem. Então, o Vademecum sempre levar o mais atualizado, porque sempre tem algum tipo de alteração legislativa, sempre observar quando você já sei mais ou menos do que se trata esse assunto. Você vai lá e procura no código. Sempre dá uma olhada, né, no que está escrito embaixo, tem sempre referência. Então, vai vir escrito o artigo, depois peguem o Vademecum de vocês e deem uma folhada que vocês vão perceber isso. Vai ter o artigo, logo embaixo do artigo vai ter escrito bem pequenininho algumas referências. Então, se tiver algum artigo relacionado a ele, se tiver alguma súmula do STF, alguma súmula do STJ sobre esse assunto, tudo vem lá, escrito pequenininho embaixo. Então, vale a pena sempre dar uma lida, né, naquelas referências antes de elaborar sua resposta. E outra coisa legal também é você usar o índice. O índice, que é uma coisa que a gente às vezes não está acostumado, né, a usar o índice do Vademecum. O Código Civil, se você parar para observar, é uma história, né? Ele vai contando, ele começa do nascimento e termina com a morte. É uma história de uma pessoa. É uma pessoa que nasce, né? Começa lá.
falando sobre isso, né? É uma pessoa que nasce, e aí vai passando toda a vida de uma pessoa. Então, essa pessoa vai crescer, essa pessoa vai se empregar, pode se desenvolver numa área empresarial, essa pessoa vai casar, essa pessoa vai ter filhos e ela vai morrer. Então, seria mais ou menos uma vida de uma pessoa, um livro de história, né? Se você parar para observar. E ele tem dois índices, né? No Vademecum você encontra dois índices: o índice sistemático e o índice remissivo. O índice sistemático vem no início do código. Ele mostra, é o índice mesmo, né? Mostrando quais são os temas e a página, em ordem mesmo, ordem de página. Então, quando você abre ali, você já tem uma ideia de tudo que tem ali no seu código. Então, se você ainda não estudou tudo, dá uma lida no índice sistemático. Você vai observar lá, vai estar dizendo, primeiro fala sobre os direitos da personalidade, depois vai falar sobre o domicílio, né, a ausência, e assim por diante, vai ter uma ordem. Então, se você quando você lê uma questão, você já entende, eu já sei, está falando sobre posse. Você já pode ir direto no capítulo de posse no Código Civil, né? Ver se você encontra os artigos, fazer uma leitura. O índice sistemático fica ali no início. E no final do código tem o índice remissivo. O índice remissivo ele é dividido por assunto, por palavras, né? Então, se você encontrar a palavra-chave do seu caso, você vai lá e encontra a resposta. Então, por exemplo, eu me deparei aqui com um caso de posse, está falando posse. Eu entendi que está falando sobre posse. Você vai lá no final do Vademecum, né, do Direito Civil, abre no índice remissivo e vai lá procurar a palavra posse. Dentro da palavra posse, vão vir vários artigos, referência a vários artigos do código, e aí você pode abrir, é muito fácil, muita gente tem facilidade para encontrar a resposta das questões através do índice remissivo. E até mesmo no seu trabalho, né? Às vezes você está lá com um caso e não sabe muito bem por onde começar. Por onde eu começo? Começo fazendo uma análise sobre o caso para você saber onde está ali mais ou menos no código. Então, você sempre faz um raciocínio assim, ó. Esse caso que está diante de mim, ou essa questão, né, que eu tenho que responder, é uma questão que está relacionada a direito material ou direito processual? Muitas das questões da OAB envolvem ambos, tá? Muitas das questões vão ser um problema e vão ter dois itens, A e B. Um vai fazer uma pergunta de direito material e outro de direito processual. Mas o ideal de você perceber isso é porque, se for de direito material, a resposta provavelmente está no Código Civil. Se for direito processual, a resposta provavelmente está no Código de Processo Civil. Então, para você começar a sua busca, você tem que saber de onde você vai começar, né? Então, entender se aquela questão está relacionada a direito material ou direito processual já te dá um norte inicial. Um segundo pensamento, né? Uma segunda questão que você pode considerar é: existe alguma lei especial sobre esse assunto? Porque se tiver alguma lei especial, é legal que você vá pesquisar essa lei e faça uma leitura, porque às vezes o que você precisa encontrar está lá. Então, se for, por exemplo, uma ação de alimentos, ação de alimentos, alguma coisa relacionada a alimentos. Alimentos tem no Código de Processo Civil procedimento para cobrar alimentos. No Código Civil tem as regras sobre os alimentos, quem tem direito, né? Os alimentos, por exemplo. E também existe uma lei especial sobre alimentos. Então, vale a pena, né? Ou, estou diante de uma questão relacionada a consumo. Se está relacionada a consumo, tem uma lei, é o Código de Defesa do Consumidor. Então, faça sempre também essa leitura, essa análise. Tem lei específica sobre esse determinado assunto? É direito material ou direito processual? Você não sabe a resposta ainda, né? Mas isso aqui está te fazendo o quê? Criar um raciocínio sobre onde você vai começar a sua busca, de onde você começa. De onde começa, às vezes, é a parte mais difícil, né? Aí, depois que você entendeu se tem lei especial ou se trata de direito material ou direito processual, você vai tentar encontrar a essência da questão, a palavra-chave. Do que se trata essa questão? Puxa, eu leio, eu consigo identificar aqui um problema relacionado à posse ou um problema relacionado à propriedade.
Ou é uma questão de direito de vizinhança? Ou está falando sobre um contrato de compra e venda, né? Então, você tem que entender. Para entender, a questão normalmente é grande, você tem que ler mais de uma vez. Então, faça sempre uma primeira leitura da questão. Depois que você fizer a primeira leitura, você faz uma segunda leitura, e na segunda leitura, você faz ela por partes. Lê a primeira frase, entende. Lê a segunda frase, entende. Se precisar, usa a folha de rascunho e vai desenhando, né? Se você se deparar com uma questão de direito sucessório, por exemplo, vai ser obrigatório desenhar. Se você se deparar com uma questão que pergunte para você o prazo processual, você vai ter que desenhar um calendário, né? Então, vai fazendo por partes, sem pressa. Porque se você fizer ansioso com pressa, você vai ler 80 vezes e não vai ter entendido o problema, porque os problemas são grandes. Certo? Então, feito, né? Dito isso, essas dicas iniciais, a gente vai começar aqui com algumas noções gerais de contratos e depois a gente vai ver aqui uma questão que eu trouxe para a gente trabalhar em cima. Contrato diz o Felipe Quintela, coloquei errado, Eupídio Donizete, que contrato é um negócio jurídico de direito privado, por meio do qual dois ou mais sujeitos se vinculam para regular interesses concernentes a objetos economicamente apreciáveis, buscando a satisfação de necessidades em que criam, resguardam, transferem, conservam, modificam ou extinguem direitos e deveres. Olha lá, aqui está um conceito que se você ler uma única vez, você não entende nada, na verdade? Tem que ler mais de uma vez, ler por partes para entender. Então está dizendo assim, ó, o contrato, que é o que a gente vai tratar hoje, é um negócio jurídico de direito privado. Não é direito público, porque direito público tem regras específicas que a gente aprende em direito administrativo. Os contratos públicos são completamente diferentes dos contratos privados. Tem princípios diferentes, né? Então, é um negócio jurídico de direito privado. Através desse negócio jurídico, dois ou mais sujeitos se vinculam entre eles, vai ter um liame aqui entre duas ou mais pessoas. E eles se vinculam para quê? Para regular interesses concernentes a objetos economicamente apreciáveis. Então, eles vão pegar algum objeto, né, com valor econômico e vão regular. Vão vender uma casa, vão emprestar um dinheiro, vão alugar um carro, né? E eles fazem isso para buscar a satisfação das suas necessidades. Você contrata porque você quer, né? Porque você tem essa necessidade. O contrato do direito civil é um contrato que tem como princípio a autonomia privada. Você celebra o contrato se você quiser, não é obrigado, né? E aí você celebra o contrato que melhor te atende, que melhor atende seus interesses. Eu costumo brincar na minha aula e falo assim, posso fazer um contrato para vender meia furada? Ué, pode, né? Se tiver alguém que queira comprar a sua meia furada, tá tudo ótimo. Você pode vender meia furada se tiver alguém que queira comprar meia furada, não é? É uma questão relacionada à autonomia privada das pessoas. Se elas têm essa necessidade, elas podem firmar esse contrato. E esse contrato ele vai criar direitos e deveres, resguardar direitos e deveres, transferir direitos e deveres, conservar direitos e deveres, modificar direitos e deveres ou extinguir direitos e deveres. Vai depender do conteúdo desse contrato, né? Então, se você fizer um distrato é aquele contrato que coloca fim, né? Então você está extinguindo direitos e deveres, por exemplo. Se você fizer uma cessão, você está transferindo, né? Então você vai usar o contrato como melhor for para você, de acordo com os seus interesses, e aí tem esse conceito amplo. Bom, como pressupostos do contrato, a gente tem o agente capaz, o objeto lícito possível e determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não defesa em lei. Então, para celebrar um contrato, a pessoa precisa ter capacidade. E se ela for incapaz, relativamente ou absolutamente incapaz, ela não pode firmar contrato? Pode, mas precisa estar devidamente assistido ou representado. Então, por agente capaz, a gente pode entender a pessoa que tem a capacidade total ou a pessoa que não é capaz, mas está devidamente assistido ou representado. O objeto do contrato precisa ser lícito, possível e determinado ou determinável. Por quê? Eu não posso firmar contrato para vender drogas,
Eu não posso firmar contrato impossível de ser cumprido, né, para vender as estrelas, a lua. Isso é impossível, né? Eu preciso fazer um contrato cujo objeto é permitido pela lei e possível de ser cumprido. E para os contratos, a forma como eu vou celebrar esse contrato, eu vou observar a forma que vem no Código Civil, né? Então, vai ser a forma que está prescrita, que o código diz que você deve usar. Então, para esse contrato, você tem que fazer dessa forma. Ou, se não tiver um disciplinamento dizendo de que forma você vai fazer o contrato, tem que ser uma forma que não esteja proibida pela lei. Com relação aos contratos, a regra é que a forma é livre. Você pode contratar, inclusive, verbal. Se eu me comprometo com alguém, eu faço contrato verbal. Mas depende do contrato, a lei vai exigir uma forma diferente. Então, por exemplo, o contrato de fiança, a lei exige que seja por escrito. O contrato de fiança não pode ser verbal. O contrato de compra e venda de bens imóveis precisa ser por escrito. E dependendo do valor, obrigatoriamente precisa ser por escritura pública. Então, quando a lei determina uma forma específica, a gente tem que usar a forma que a lei determinou. Caso contrário, a forma é livre. E ainda aqui, com relação aos contratos, a gente tem alguns princípios que vão nortear o direito contratual, que eu coloquei aqui quais são com a correspondência legislativa. Então, a gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional. Está no artigo 1º, inciso 3, é um dos fundamentos da República, é algo que tem que ser observado no seu contrato. Você não pode fazer um contrato que vai ferir a dignidade da pessoa humana. O princípio da autonomia da vontade, ou autonomia privada, está previsto nos artigos 421 e 425. Ou seja, as partes elas têm autonomia para firmar o contrato que elas quiserem, para disciplinar as regras de acordo com as suas vontades e as suas necessidades. Lógico, tem limites, né? Então, você não pode ferir a dignidade da pessoa humana em razão da sua autonomia da vontade. Então, não é uma autonomia ilimitada, ela vai sofrer algumas limitações, como observar a dignidade da pessoa humana, como observar a função social e boa-fé objetiva, tudo isso limita um pouco da autonomia. Mas, em regra, você tem plena autonomia para firmar o contrato que você quiser, inclusive vender meia furado, né? Também tem o princípio da força obrigatória dos contratos. O princípio da força obrigatória dos contratos, a gente pode percebê-lo, né? Nos artigos 389, 390 e 391, são os artigos que vão falar sobre inadimplemento. Tanto o contrato tem força obrigatória que, se você não cumpri-lo, você tem o quê? Uma penalidade, né? Você tem ali consequências em razão do inadimplemento. Você vai ter que arcar com os prejuízos, as perdas e danos, cláusula penal, multa, né? Atualização monetária, juros e tudo mais. Então, o contrato ele tem força obrigatória. Uma vez firmado, a gente chama esse princípio de pacta sunt servanda. Uma vez firmado, o contrato se torna obrigatório, ele faz lei entre as partes. E as partes precisam obrigatoriamente segui-lo, senão vão ter consequências, né? O princípio da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato é o princípio que vai dizer que o contrato, ele vincula os efeitos dele, só entre as partes que contrataram. Então, se eu faço um contrato com a Rafaela, né, só entre eu e ela, né, eu me obrigando a entregar alguma coisa para ela, a Rafaela se obrigando a me pagar o preço, por exemplo, somos apenas nós duas que estamos vinculadas por esse contrato, né? A Rafaela não pode cobrar do Ronivaldo, por exemplo, porque ele não faz parte da contratação. Então, o contrato ele vai surtir efeitos apenas com relação às partes, aos sujeitos que firmaram esse contrato. É claro que existem algumas figuras aqui, alguns institutos dentro do direito civil que vai permitir que terceiros sejam afetados por efeitos do contrato, mas desde que eles concordem, desde que eles decidam se submeter, que é o caso da estipulação em favor de terceiro, o caso do promessa de fato de terceiro e o caso do
contrato com pessoa a declarar. Lembram dessas três espécies, né? Três modalidades? Então, eu posso fazer um seguro de vida né, com uma seguradora. Quem está contratando? Eu e a lógico, né, que existem três institutos, né, que vão falar sobre casos em que terceiros excepcionalmente vão ser afetados pelos contratos. Mas mesmo nesses casos, os terceiros afetados pelos contratos eles decidiram se submeter. Não é assim de forma aleatória. Não é o caso, né, de eu contratar com a Rafaela e a Rafaela cobrar do Ronivaldo, né? Não é isso. Então, por exemplo, eu estava dando o exemplo de contratar com uma seguradora. Eu posso firmar um contrato com uma seguradora de seguro de vida. E aí, quem está se obrigando aqui? Eu e a seguradora. A seguradora se obriga a pagar a indenização, caso ocorra, né, o sinistro, e eu me obrigo a pagar mensalmente o prêmio. Então, todo mês desconta o valor da mensalidade do prêmio do seguro de vida, não é? E a seguradora só vai poder cobrar de mim, né, no caso do prêmio. E ela se obriga a pagar a indenização caso aconteça o sinistro. Nesse caso, quem firmou o contrato? Eu e a seguradora. Somos nós duas, né, que firmamos esse contrato, um contrato bilateral, né, isso mesmo. Só que eu posso estipular, por exemplo, que no caso de morte, né, no caso do evento morte, já que é um seguro de vida, quem vai ser beneficiado por esse contrato vai ser a minha filha. Então, a minha filha é uma pessoa terceira que não participou da contratação, não firmou o contrato, ela não tem nenhuma obrigação perante o contrato, ela não tem que pagar o prêmio do contrato, a mensalidade. Ela também, por sua vez, não tem que pagar a indenização. Ela não tem que fazer nada aqui, né? É uma terceira pessoa de fora que não se obrigou. Mas ela vai ser alcançada pelos efeitos do contrato se ela quiser. Quando? Quando eu morrer, né? Porque, afinal de contas, ela vai ser uma beneficiada. Então, é possível, sim, que os efeitos do contrato atinjam terceiros que não participaram da contratação, porém, desde que eles aceitem se submeter a esses efeitos. Então, se a minha filha quiser receber a indenização quando eu falecer, ela pode, né? Aí ela vai se submeter aos efeitos do contrato. Mas por quê? Porque ela quis. Da mesma forma, a gente tem outras dois, né, que também acontece isso, que é o contrato com pessoa a declarar e a promessa de fato de terceiro. A promessa de fato de terceiro é quando eu prometo que um terceiro vai fazer alguma coisa, mas esse terceiro não participou da contratação. Lembram disso? Então, eu firmo um contrato com a Rafaela, né, dizendo que Ronivaldo irá lá prestar um serviço para ela. Só que o Ronivaldo não participou do contrato. Não participou. Quem participou? Eu e a Rafaela. Eu fiz um contrato prometendo algo e a Rafaela fez um contrato se comprometendo a pagar por esse algo. Quem está vinculado por esse contrato inicialmente só eu e a Rafaela. Nós duas estamos obrigadas. Se o Ronivaldo não aparece para fazer o serviço, a Rafaela vai cobrar de mim, porque o Ronivaldo é um terceiro que não participou da contratação. Mas o Ronivaldo, se ele quiser aceitar, né, se ele quiser aceitar prestar esse serviço, ele pode se submeter aos efeitos desse contrato. E aí, se submetendo aos efeitos desse contrato, ele vai se tornar responsável também. Então, anuindo com isso, dizendo eu concordo com aquilo que a Andrea prometeu, ele vai se submeter e se obrigar também com relação ao contrato, né? E o contrato com pessoa a declarar é uma cláusula, na verdade, contratual, né, que vem inserida num contrato de compra e venda, para que alguém substitua você posteriormente. Então, no início, você contrata com uma pessoa, mas se existir essa cláusula, a cláusula de pessoa a declarar, é possível que um terceiro substitua a parte posteriormente, né? Mesmo depois da assinatura do contrato. Então, por exemplo, eu firmando o contrato com a Fabiane, a Fabiane decidiu que quer vender o imóvel dela, a casa que ela mora, e eu vou comprar. A gente firma um contrato, né, uma promessa de compra e venda, por exemplo, que eu me obrigo a comprar a casa da Fabiane. Só que a gente insere no contrato essa cláusula,
que é a cláusula de pessoa declarar. Com essa cláusula, qual que é o efeito dessa cláusula, né? A consequência é a possibilidade de você indicar uma terceira pessoa depois para assumir a sua posição contratual. Então, eu fiz lá a promessa de compra e venda com a Fabiane, fiz hoje, no dia 30/10. Tá lá, combinou, a Fabiane vai entregar a casa dela e eu vou pagar o valor, R$ 500.000, por exemplo. E aí, amanhã, eu vou lá e indico o Neymar para assumir minha posição contratual. O Neymar vai lá e assume a minha posição contratual, paga o preço para a Fabiane e a Fabiane entrega a casa para o Neymar. Então, o Neymar é uma terceira pessoa de fora, né, que não participou da contratação inicial e é uma pessoa que não participou da contratação inicial, mas vai poder se submeter aos efeitos desse contrato se quiser, né, usando essa cláusula com pessoa declarada. E onde estão os artigos, né, da relatividade subjetiva dos efeitos do contrato? Não existe um artigo dizendo especificamente, né, os contratos só geram efeitos entre as partes. Mas esse princípio existe porque ele decorre de uma análise de todo o conteúdo da parte contratual. Então, assim, quando não existe um artigo, por isso que eu não coloquei, né, nem nele, nem na equivalência material. Pode ver. Onde não tem artigo é porque não tem um artigo específico dizendo isso, igual nos outros casos. Mas é um princípio que foi construído a partir da ideia relacionada ao direito contratual, é um princípio que existe, tá? Eu não tenho um artigo dizendo o contrato só gera efeito entre as partes. O próximo princípio é o da função social do contrato. O princípio da função social do contrato tem 2 artigos no Código que vai falar sobre ele, o 421 e o 2035. O princípio da função social do contrato vai se referir à questão do contrato precisa ser firmado cumprindo uma função, né? E qual seria essa função social do contrato? A função social do contrato tem vários aspectos, tá, gente? Então, no primeiro momento, eu posso entender que a função do contrato é promover paz na sociedade. Por quê? Porque quando eu crio o contrato, eu estabeleço formas das pessoas se entenderem e firmarem negócios entre elas de acordo com as suas vontades, sem precisar partir para agressão. Então, se eu quero, por exemplo, eu quero que o Moisés me empreste o caderno dele de direito civil para eu tirar uma cópia, né? Eu gostaria de pegar o caderno do Moisés para tirar uma cópia, porque eu sei que ele anota tudo, e que está tudo muito bem anotado, com caneta colorida, organizado. Eu posso roubar, né? Apontar uma arma para o Moisés e falar, passa o caderno. Eu posso furtar. Moisés saiu para tomar um cafezinho, eu vou lá e pego o caderno, né? Eu poderia fazer isso, mas o contrato, ele vem justamente para evitar esse tipo de agressão. Então, ele vai permitir, através do contrato, é possível que eu me converse com o Moisés, né? E que nós dois, a gente encontre uma solução que seja benéfica para ambos, né? Que a gente convencione alguma coisa. Então, eu posso combinar com o Moisés o empréstimo do caderno. O Moisés vai me emprestar por 2 dias o caderno. É um contrato, né? Eu posso alugar o caderno do Moisés. O Moisés fala, olha, tá todo mundo querendo meu caderno, eu vou começar a alugar, locar, né? Locar o uso do caderno. Então, a diária, né? Então, o Moisés me cobrou, né? Ou o Moisés não usa mais o caderno, ou ele fez cópias do caderno, ele pode me vender. Veja, o contrato, ele tem uma função na sociedade, que é promover essa paz, fazer com que as partes cheguem numa solução entre elas sem partir para a violência, né? Então, uma das funções do contrato é essa. Mas, por função social do contrato, a gente também pode pensar em conceitos um pouco mais complexos além desse. Então, eu posso imaginar que o contrato ele foi firmado para cumprir uma determinada função. Qual função? Depende do contrato. Se eu fiz um contrato de compra e venda, a ideia é que alguém entregue alguma coisa e, por sua vez, o outro entregue um preço. Se eu fiz um contrato de locação, a ideia é que alguém disponibilize o imóvel e que a outra pessoa receba por isso. Se eu fiz um contrato de comodato, né, a ideia é que alguém empreste algo sem receber nada em troca.
Então, o contrato tem uma função, e essa função precisa ser observada. Então, será que se eu fizer um contrato de compra e venda sem pagamento de preço, não cumpre a função do contrato de compra e venda, tá? Além disso, o contrato também precisa pensar na sociedade como um todo. O que seria isso? Eu não posso fazer contratos que vão de encontro aos interesses da sociedade. Eu não posso, por exemplo, firmar um contrato, né, por mais que eu remunere, por mais que parta da vontade, da autonomia, eu não posso fazer um contrato para desmatar a floresta amazônica, né? Porque isso vai de encontro com os interesses da sociedade. Então, eu tenho que observar, esse contrato viola direitos da sociedade? Né? Porque se ele violar, ele não cumpre função social. Se ele violar a lei, ele não cumpre a função social. Então, a função social ela pode ser vista com todos esses aspectos, né? Esses aspectos internos do contrato e os aspectos externos do como esse contrato pode afetar a sociedade. O princípio da equivalência material não tem artigo de lei, mas ele também está ligado na ideia da função social. É o princípio que vai falar sobre proporção, sobre equilíbrio do contrato. Equivalência material é isso. O contrato ele precisa ser equilibrado. Eu não posso ter desequilíbrio contratual. Tanto que o desequilíbrio do contrato, a gente sabe que existe a possibilidade de, eventualmente, você revisar esse contrato, né? Então, se você tiver um desequilíbrio contratual, primeiro, o contrato não pode ser firmado com desequilíbrio, porque se ele é firmado com desequilíbrio, ele pode não estar cumprindo a sua função social. Então, não pode ser firmado, ele precisa ser equilibrado. Segundo, que se ele foi firmado de forma equilibrada, mas ele se torna desequilibrado posteriormente por um fato imprevisível, você pode eventualmente pedir a revisão desse contrato, para que o juiz ele adeque e torne equilibrado novamente o contrato, que é o que aconteceu na pandemia. Muitas pessoas, que teve gente que usou a pandemia de má fé, né? E aí não conseguiu. Mas muita gente conseguiu rever o contrato por conta desse desequilíbrio. Muita gente conseguiu rever de forma extrajudicial, através de um acordo entre as partes. Então, as partes conversaram, verificaram que ficou um pouco desequilibrado e tornaram equilibrado novamente, fizeram um aditivo contratual, por exemplo, um ajuste, né? Algumas pessoas se valeram do Poder Judiciário, o Poder Judiciário foi lá e trouxe o equilíbrio novamente ao contrato. Então, a ideia é que o contrato seja equilibrado, porque o contrato é algo que tem que ser bom para ambas as partes. Não tem como ser um contrato que uma pessoa ganha tudo e a outra pessoa não ganha nada, né? Sai prejudicada. E, por fim, nós temos o princípio da boa-fé objetiva, está prevista no 422. Esse princípio vai falar sobre conduta das partes, né? Então, a boa-fé objetiva é diferente da boa-fé subjetiva. Boa-fé subjetiva é aquela boa-fé relacionada ao que a gente acha que é correto, né? Que está relacionada à boa-fé da posse. Boa-fé objetiva não. Boa-fé objetiva não é o que você pensa. Boa-fé objetiva está relacionada à conduta. Significa que dentro do contrato, quando você vai contratar com alguém, você tem o dever de adotar alguns tipos de conduta, como, por exemplo, ser leal, ser honesto, né? Colaborar, ser verdadeiro. Então, você não pode mentir para conseguir celebrar o contrato, enganar, omitir, né? Então, você precisa ser honesto, você precisa colaborar. Isso está relacionado à postura, à conduta das partes no momento da contratação. E esse princípio é um princípio que ele vai ficar o tempo todo ali, né? É o encosto do direito contratual, porque desde o início, mesmo antes de existir contrato, já tem que existir boa-fé. E mesmo depois de encerrado o contrato, ainda deve persistir a boa-fé. Então, quando você vai apresentar algo, então alguém vai lá querer comprar seu carro, você está vendendo o carro na feira do automóvel. Você não tem contrato com essa pessoa ainda, mas já existe o dever de você ser honesto. Já existe a boa-fé objetiva mesmo antes de celebrar o contrato. Então, se o motor está quebrado, você não pode dizer que não está. Você não pode esconder isso da pessoa, né? Você tem esse dever de conduta, de ser sempre honesto e zelar também pelos interesses da outra pessoa. Certo?
Vamos dar um slide agora. Espera aí. Deixa eu colocar o slide aqui no lugar certo, que passaram-se muitos slides. Pronto. Vamos lá. Dito isso, eu trouxe uma questão da segunda fase da OAB em Direito Civil, que é uma questão relacionada à nossa matéria, aqui, nosso assunto, para a gente tentar entender, encontrar uma resposta. A questão vai dizer assim: Mariana comprou de Roberto um imóvel por um preço bastante favorável, tendo em vista que Roberto foi transferido para outra cidade. Ao contratar empreiteiros para realizar as obras necessárias no local, algumas semanas depois da aquisição, Mariana foi acionada judicialmente por Almir, que sustenta ser o real proprietário do imóvel, o qual lhe teria sido injustamente usurpado por Roberto. Mariana não tem elementos para se defender no processo relativo a um fato ocorrido antes da sua aquisição, e resignada a perder o bem, precisaria ao menos recuperar o dinheiro que por ele pagou, bem como as despesas que efetuou para a realização de obras no local, pois, embora estas não tenham chegado a ser realizadas, ela não pôde reaver o sinal pago aos empreiteiros. Sobre o caso, responda aos itens a seguir. A. Qual a medida processual deve ser tomada por Mariana para poder reaver o preço pago pelo imóvel no mesmo processo em que é acionada por Almir? Justifique. B. Além do preço pago, pode Mariana exigir o reembolso das despesas efetuadas com o objetivo de realizar obras no local? Justifique sua resposta. Observação. O examinando deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Então, aqui é uma questão que caiu na segunda fase, os pontos foram divididos dessa forma, a letra A tem mais valor do que a letra B. Então, você fez a primeira leitura da questão para saber todos os elementos. Aí você vai fazer uma segunda leitura entendendo a questão. Então, ó, a gente vai fazer juntos. Mariana comprou de Roberto um imóvel. O que eles firmaram? Um contrato de compra e venda de um imóvel. Quem firmou o contrato? Mariana e Roberto. Mariana é a compradora. Roberto é o vendedor. E ela comprou esse imóvel, né, porque o Roberto foi transferido para outra cidade e aí ela pagou um preço bom. A Mariana comprou o imóvel, pagou pelo imóvel, já está com o imóvel. Contratou empreiteiros para realizar obras necessárias no local algumas semanas depois. Então, ela contratou, já pagou, né, um sinal, como diz aqui no enunciado. Porém, depois de algumas semanas, ela foi acionada judicialmente por Almir. Quem é Almir? Almir aparece agora. Almir é uma terceira pessoa, ela nem conhece o Almir. Ela firma o contrato com o Roberto e agora ela recebeu uma citação de um processo que foi movido por Almir. E esse processo tem como objeto esse imóvel que ela comprou do Roberto. Nesse processo, o Almir sustenta que ele é o real proprietário do imóvel e que esse imóvel teria sido injustamente usurpado por Roberto. Então ele está dizendo, ó, Roberto, eu não poderia ter vendido esse imóvel para você, porque o imóvel era meu. A Mariana não tem elementos para se defender no processo, relativo a um fato ocorrido antes da sua aquisição. Ela não sabe quem que é o verdadeiro, né? Roberto se apresentou como real proprietário, se foi usurpado do Almir ou não, ela não faz a menor ideia, né? E ela está resignada a perder o bem. Então, ela precisaria, pelo menos, né, recuperar o dinheiro que pagou por ele, e bem como as despesas que ela teve com relação às obras, que com relação ao sinal que ela pagou e perdeu. Ah, tá, tudo bem, né? Pode ser que eu perca mesmo, não estou sabendo, mas eu preciso pelo menos reaver o dinheiro que eu paguei. Então, esse é o enunciado. Qual medida processual deve ser tomada pela Mariana? E além do preço pago, será que ela pode exigir? Quando vocês leem esse caso, vocês conseguem identificar alguma coisa aqui? Ação de a Rafaela deu uma dica, e é uma dica legal. O que ela falou aqui? Uma opinião, né? Ela falou assim:
que ela, será que por acaso poderia ser uma ação de restituição de valor com indenização por dano moral? O dano moral. O dano moral, quem faz, né, os estágios comigo sabe que eu dei uma risadinha do dano moral, porque o dano moral eu acho que é bem assim, algo bem debatido, assim, quando cabe ou não cabe. Na prova da OAB, quando eu vou pedir dano moral? Quando o enunciado trouxer elementos para você dizendo que essa pessoa sofreu o dano moral. Quando ele trouxer elementos como humilhada, vexatório, ou for alguma coisa que é dano moral in re ipsa, que são os danos morais que independem de prova. Por exemplo, acidente, erro médico, essas coisas. Será que ela poderia pedir a restituição do valor? Aí a Rafaela deu essa dica. Então, qual que é a ideia? Se você vai pedir, vai ingressar com uma ação, a Rafaela está dando a ideia de ingressar com uma ação de restituição de valor. Seria uma ação que teria que ser promovida pela Mariana contra o Roberto. Se ela perde o imóvel, será que ela pode pleitear a restituição do valor? Todo mundo está pensando assim, acho que sim, né? Qual que é o fundamento? Ainda não encontrei, mas acho que sim. Seria muito injusto se ela não pudesse reaver o valor. Acho que ela pode. Mas o item A, olha a pergunta. Qual medida processual deve ser tomada por Mariana para poder reaver o preço pago pelo imóvel no mesmo processo em que ela é acionada por Almir? O Moisés já falou aqui, ação de evicção. É exatamente o nome da ação. Então, a ação que a Mariana poderia promover em face do Roberto para reaver o preço seria chamada de ação de evicção. Muito bem, Moisés. Essa, então, não seria ação de restituição de valor, mas o objetivo é restituir o valor, tá? Na chamação de evicção. Mas veja só, o A não está falando qual é a medida processual que a Mariana vai tomar para reaver o preço pago ao Roberto, simplesmente. Ela está dizendo no mesmo processo em que ela é acionada por Almir. Ela é ré no processo em que ela é acionada por Almir. Como que ela faz para poder reaver o preço dentro do mesmo processo em que ela está sendo demandada pelo Almir? Alguém tem alguma ideia? Então, ó, vejam só como é importante a gente fazer a leitura, né, do caso com calma. Ó. Como a Mariana pode reaver o preço dentro do processo em que ela é ré, no processo que o Almir moveu contra ela? Não é para entrar com uma ação. Ela pode fazer ação de evicção? Pode, gente. Pode fazer ação de evicção. Mas não é essa a pergunta do enunciado. O enunciado está perguntando: existe uma forma dela reaver o preço pago dentro do processo em que ela é acionada por Almir? Bom, vocês deram alguma ideia aqui, a Jéssica falou. Somente se Roberto for chamado ao processo. E o Moisés falou reconvenção. Então, a letra A é uma questão relacionada a direito processual. Né? Eu comentei com vocês, é muito comum a OAB colocar uma questão de direito processual e outra de direito material. A letra A é uma questão de direito processual. A letra B é uma questão de direito material, porque quer saber se ela tem direito de exigir o reembolso das despesas. Então, ó, vamos ver. Não vou dar resposta agora, não. Eu já todo mundo conseguiu visualizar que é um caso de evicção? Por que é uma evicção? Ó, eu vou falar sobre evicção, daí depois a gente responde de novo a questão, e aí vamos ver o que se vocês mudam a ideia. Vamos ver se vocês mudam de ideia ou se vocês continuam pensando nisso. Olha lá, o que é evicção? Para quem não conseguiu enxergar a evicção é a perda parcial ou integral do bem adquirido, do bem adquirido por uma pessoa para terceiro que tenha direito anterior sobre ele, que é desconhecido do adquirente e determinada por meio de sentença judicial. Então, se a gente pegar esse conceito e trouxer para o nosso caso, a evicção é a perda parcial ou integral do bem pela Mariana para o Almir, que é o terceiro, que tem direito anterior sobre esse bem, que era desconhecido do adquirente da Mariana, e a ser determinada por meio de sentença judicial. Então, para que aconteça a evicção, eu preciso de uma ação judicial. E eu tenho uma ação judicial aqui, não tenho?
o Almir ajuizou uma ação judicial contra a Mariana para reaver o imóvel, dizendo que o imóvel é dele. Se o Almir ganha a ação e o juiz reconhece que é o Almir que possui esse direito, que é um direito anterior ao da Mariana, o que vai acontecer? Ela vai perder integralmente o bem que ela adquiriu para o Almir, em razão dele ter um direito anterior sobre o bem e que vai ser determinada por meio de sentença judicial. Então, veja, ela ainda não sofreu a perda, mas ela está na iminência de sofrer evição. Quais são os elementos para se caracterizar, então, uma evicção? Os elementos necessários aqui na evicção. A evicção ocorre em contrato oneroso. O contrato da Mariana é oneroso? Ela pagou, né? Não pagou? Ela pagou e recebeu a casa, um contrato oneroso. Eu preciso da existência de um processo judicial movido por terceiro. Eu tenho um processo judicial movido pelo terceiro, que é o Almir. Uma decisão judicial reconhecendo o direito anterior desse terceiro sobre o bem. Porque a evicção é a perda do bem em razão de decisão judicial. Então, para que a evicção efetivamente aconteça, eu preciso do juiz dando uma decisão reconhecendo o direito do Almir. Ainda não existe essa decisão, não é? Só foi promovida a ação. Aqui não fala que já existe a decisão com a evicção, com a perda do bem. Então, eu preciso que exista uma decisão reconhecendo esse direito anterior e a perda do bem pelo adquirente para o terceiro. Então, eu preciso que o juiz efetivamente julgue o caso do Almir e reconheça que o Almir é que tem direito a esse bem, e com isso, consequentemente, a Mariana vai perder o bem que ela comprou através de um contrato oneroso para esse terceiro, que é o Almir. E também é importante que o adquirente não tenha conhecimento quando ele adquire a coisa, que ele estava adquirindo uma coisa que era de outra pessoa ou era litigiosa. É o caso da Mariana, ela não sabia, né, que existia alguma dúvida com relação à propriedade do imóvel. Ainda podem ir mandando aqui as suas sugestões, tá? Porque enquanto eu estou falando, vocês estão mandando sugestão aqui, mensagem privada para mim. Pode continuar. Ainda sobre evicção, o 448 vai dizer assim: podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. A evicção é algo que decorre da lei. Então, não precisa existir uma cláusula no contrato para que exista responsabilidade pela evicção. Se alguém perde o bem para um terceiro, em razão de uma decisão judicial, essa pessoa sofreu evicção e ela vai poder cobrar sobre isso. Então, será que ela tem o direito de cobrar da pessoa que vendeu? Sim, né? Sim, que foi a sugestão da Rafaela, falando lá sobre restituição, e o Moisés também falou sobre isso. Então, se a pessoa perde, se a Mariana perde o bem para o Almir, ela tem direito de reaver o que ela pagou? Sim, ela tem direito, né? Porque a responsabilidade pela evicção decorre da lei. Quem fica responsável pela evicção? O que vendeu. A pessoa que vendeu para Mariana é responsável por ela ter sofrido evicção. Então, essa pessoa ela vai ter que devolver, né? Vai ter algumas responsabilidades perante a Mariana. Essa responsabilidade decorre da lei, não precisa constar no contrato. Mas é possível, de acordo com o 448, que as partes incluam a evicção no contrato. E aí, quando elas tratam da evicção no contrato, elas podem modificar a regra da lei com relação à evicção. Então, a gente vai ver no próximo slide quais são as responsabilidades que o vendedor tem com relação à evicção. Será que é só devolver o preço ou será que ele tem mais responsabilidade? A gente vai ver no próximo slide tudo que está incluído dentro da responsabilidade pela evicção. As partes, se elas não dispuserem nada no contrato, a responsabilidade vai ser tudo aquilo que está na lei, que a gente vai ver no próximo slide.
mas elas podem modificar as regras no contrato. Elas podem inserir uma cláusula, só que aí a cláusula precisa vir expressa. Eu só consigo disciplinar a evicção no contrato escrito. As partes vão elaborar uma cláusula expressa no contrato, e nessa cláusula elas podem reforçar a responsabilidade pela evicção, elas podem diminuir, excluir ou até agravar. Então, o que seria reforçar? Eles podem tanto incluir, né, repetir o que está na lei, dizendo, ó, a responsabilidade pela evicção será, e coloca o mesmo que já consta na lei. Eles só estão reforçando, existe a responsabilidade e é essa. E eles podem agravar também. Então, existe a responsabilidade pela evicção, é essa mais alguma outra coisa. Eles podem diminuir. Existe a responsabilidade pela evicção, porém, num valor menor. Eu vou devolver, não vou devolver, só vou devolver o preço, não vou devolver outras coisas, né? Ou eu vou devolver o preço sem atualização, né? Pode diminuir o valor. Ou eles podem até mesmo excluir a responsabilidade pela evicção. Só que tudo isso, qualquer alteração com relação à evicção, qualquer ajuste diferente do que consta na lei, precisa vir expressamente por escrito no contrato. E com relação à exclusão da responsabilidade pela evicção, o 449 vai dizer que, não obstante a cláusula que exclui a garantia contra evicção, então, mesmo que exista uma cláusula, né, que exclui a garantia contra evicção, se esta se der, se a evicção ocorrer, o evicto, que é a pessoa que perdeu o bem, tem direito de receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou dele informado não o assumiu. Ou seja, mesmo quando você inclui uma cláusula de exclusão de responsabilidade pela evicção, essa cláusula de exclusão não exclui a devolução do preço. O preço ainda precisa ser devolvido, a não ser que conste expressamente na cláusula que a Mariana, comprando o imóvel, assume o risco de eventualmente sofrer evicção. E por que alguém faria isso? Isso daí é jogo de negócio, né? Então pode ser que alguém está vendendo lá um bem e ela está vendendo por um valor X. Se você fizer uma cláusula de exclusão, né, de evicção, o valor fica mais baixo, porque você transfere o risco, né? Então pode ser jogo de negócio, tá bom, eu faço esse preço mais baixo para você, mas a gente inclui uma cláusula de exclusão de evicção, né? Você assume o risco. Se por acaso acontecer evicção, você fica sem o bem e eu não vou ter que te indenizar nada. Pode, as partes podem disciplinar sobre isso, a lei permite, tá? No 448. Só que mesmo a cláusula de exclusão da evicção não exclui tudo. O preço ainda precisa ser devolvido, a não ser que conste que assumiu o risco de perder o preço também. Então, quais são as responsabilidades? Ó, a evicção total tem tudo isso, ó, são 6 coisas, eu numerei aqui. O que o adquirente pode pleitear? Quem que é o adquirente? O adquirente é a Mariana, né? O que a Mariana, que adquiriu o bem, se ela sofre evicção, o que ela pode pleitear aqui em face da pessoa, do vendedor? Tá? No 450 e no 453. Salvo estipulação em contrário. Por que salvo estipulação em contrário? Porque a gente acabou de ver que as partes podem disciplinar no contrato sobre a responsabilidade da evicção de forma diferente do que está aqui. Então, se elas não disciplinarem nada, ou se só tiver o reforço, né, o que vai ser possível de se cobrar na evicção? Tem direito ao evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Então, primeiro, restituição do valor pago. Ele também tem direito, 2, à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. 3, a indenização pelas despesas dos contratos. 4, a indenização pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção. 5, custas judiciais e honorários do advogado por ele constituído. E 6, benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu a evicção, também são pagas podem ser cobradas do
aquele que vendeu, que alienou. O que é isso, né? Nossa, eu sei o que são frutos, eu sei o que são benfeitorias, mas por que ele pode cobrar isso? Não estou entendendo. Então, olha só. A, a Mariana, né, que é adquirente, primeiro ela vai poder cobrar a restituição integral do preço. Se ela sofre evicção. Se ela sofrer evicção, ela pode cobrar a restituição integral do preço. O que seria a indenização dos frutos que tivesse sido obrigado a restituir? É que, gente, depende do caso da evicção, depende de como ocorreu essa evicção. Pode ser que essa pessoa, quando foi condenada a devolver o bem para esse terceiro, tenha que devolver os frutos. Vamos supor que o imóvel que a Mariana comprou, ela comprou o imóvel e estava alugado. O aluguel são frutos do imóvel. E ela estava recebendo os frutos. Vamos supor que nesse processo ajuizado pelo Almir, o Almir pretende o reconhecimento da propriedade dele e ele fala que a Mariana nunca poderia ter recebido esse bem e ela recebeu os frutos indevidamente. Então, que como o bem era dele, ele que deveria ter recebido esses frutos. Se o juiz reconhece isso e na decisão em que ele determina a perda do bem pela Mariana, ele também determina que ela entregue os frutos que ela recebeu durante o período em que ela estava com o bem, ela, além de ficar sem o bem, ela teve um prejuízo, ela teve que entregar os frutos, os aluguéis que ela recebeu, que ela foi obrigada, em razão da decisão do juiz, a restituir para o Almir. Então, esse valor, ela também pode pleitear da pessoa que vendeu para ela, né? Que indenize para ela os frutos que ela foi obrigada a entregar para outra pessoa. Ela também pode cobrar indenização pelas despesas do contrato. Por quê? Porque quando foi celebrado esse contrato, pode ser que tenham tido despesas, né? Que despesas? Às vezes um reconhecimento de firma, às vezes o registro do contrato, né? Ou às vezes tem despesa até com relação à contratação, né? De uma pessoa para elaborar, alguma coisa assim. Então, as despesas que ela teve em relação ao contrato, ela também tem direito de ser indenizada. Também por todos os prejuízos que diretamente resultarem da evicção. Tudo que resulta da evicção são perdas e danos, né? São prejuízos, ela precisa comprovar, porque prejuízos, perdas e danos precisam ser efetivos, não podem ser hipotéticos. Então, ela comprovando que teve esses prejuízos, ela pode pleitear. No nosso exemplo, no nosso caso, quando ela contrata o empreiteiro e ela perde o sinal, isso daí não é um prejuízo? Perdas e danos, algo que ela perdeu em razão da evicção? Então ela poderia cobrar com base aqui no inciso 2, né? Ela também pode cobrar custas judiciais e honorários do advogado que ela teve que constituir no processo em que ela foi demandada. Porque, veja, se não tivesse acontecido tudo isso, ela não seria ré no processo ajuizado pelo Almir. Quando ela é ré no processo ajuizado pelo Almir, se o Almir ganha e ela sofre evicção, ela perdeu o processo. Se ela perdeu o processo, ela teve que arcar com os ônus da sucumbência. Então, ela teve que pagar custas judiciais, ela teve que pagar, eventualmente, honorários que ela teve que constituir também para defendê-la nesse processo. Então, todas essas despesas relacionadas ao processo, ela também pode cobrar. E também, por fim, as benfeitorias necessárias ou úteis não abonadas ao que sofreu a evicção. Por que que diz isso, né? Então, se a Mariana fez benfeitorias necessárias e úteis, voluptuárias não, porque voluptuárias ela pode levantar. Mas as benfeitorias necessárias e úteis que ela fez no imóvel, se ela ficou com esse gasto e não foi reembolsada, ela também tem o direito de exigir da pessoa que vendeu, do alienante. E por que está dizendo assim, se não forem abonadas, né, não abonadas? É porque quando o Almir ingressa com uma ação em face da Mariana dizendo que o bem é dele, pode ser que a Mariana, na sua defesa, alegue tudo bem. Caso o juiz reconheça que o bem é do Almir e eu tenha que devolver o bem para o Almir, eu fiz benfeitorias no imóvel e eu tenho o direito de ser indenizada por essas benfeitorias, porque eu sou possuidora de boa-fé. É a regra da posse de boa-fé, né? O possuidor de boa-fé,
tem direito de ser indenizado nas benfeitorias que fez. Então, se ela pode alegar isso na defesa dela, tá bom, se eu for condenada e tiver que devolver o imóvel para o Almir, então eu tenho que ser indenizada por ele nas benfeitorias que eu fiz, já que ele que vai ficar com o imóvel. Ela pode alegar isso e o juiz pode decidir. Se o juiz decidir que ela tem razão e o Almir, para receber o imóvel, tem que indenizá-la nas benfeitorias, aí ela já recebeu. Ela não pode cobrar isso da pessoa que vendeu para ela, né, como indenização pela evicção, porque ela já recebeu. Agora, se por acaso o juiz entender que não, que ele não deve reembolsá-la, então ela não foi reembolsada ainda com relação às benfeitorias que ela fez. Ou se ela não alegou isso na defesa dela, que se ela não alegou isso, o juiz também não vai julgar isso, né? Então, se ela fez benfeitorias necessárias e úteis e não foi reembolsada por essas benfeitorias por aquele que foi considerado o real proprietário, que é o Almir, ela pode cobrar isso de quem vendeu o imóvel para ela. Tudo isso ela pode cobrar o quê? Se ela sofrer evicção. Então, calma lá, né? Que ela ainda não sofreu. Na evicção, também é possível que seja parcial, né? Aqui no nosso exemplo da Mariana, a evicção foi total. É o bem inteiro que ela está perdendo. Mas também é possível acontecer uma evicção parcial. Vamos supor que o Almir fosse pleitear parte do imóvel. É parte do terreno que você comprou, na verdade, você não poderia ter comprado que era meu, né? Pode acontecer de você perder só parte e não o todo. No caso de evicção parcial, você precisa observar se essa perda foi ou não considerável. Porque o 455 está dizendo assim, que se a evicção for parcial e considerável, mas considerável, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito à indenização. Quando você sofre evicção total, você perde o bem inteiro, não tem outra solução a não ser desfazer o negócio, né? Então você perdeu tudo, não sobrou nada. Então é como se o negócio anterior à compra e venda fosse desfeito. Você vai receber todas as indenizações e o preço integral. Mas quando você perde só parte, você sofre evicção só de parte do bem, não necessariamente precisa ter a rescisão. Por quê? Porque se ainda restou alguma coisa, pode ser que você fique com essa coisa restante. Então, você não vai ter o desfazimento do negócio. Mas para analisar isso, se vai ser possível desfazer ou não, vai entrar no critério do ser considerável a evicção. A evicção foi considerável ou não? Se foi considerável, você pode ficar com o que sobrou e receber indenização pela parte que você perdeu, ou você pode pleitear a rescisão do contrato, não ficar com nada. Agora, se não foi considerável, foi uma parte pequena, você não pode pedir a rescisão do contrato, você só pode pleitear a indenização pela parte que você perdeu. Como que eu sei que é considerável ou não, né? Considerável, você pode, tem vários parâmetros para você entender se uma perda é considerável ou não. Se for mais da metade, é considerável. Se for menos da metade, pode ou não ser considerável. Porque você pode sofrer uma perda de um percentual baixo, mas pode ser o que era mais importante. Então, você comprou um terreno por conta de uma plantação e a plantação está só num pedaço ali. Aí você perde justamente o pedaço da plantação, era a parte mais importante. Ou você comprou um terreno gigante e tinha uma casa. Você comprou por causa da casa, e a parte que você perdeu é justamente a parte que tem a casa. Então, é subjetiva a análise do que é considerável ou não, né? Você que vai ter que explicar para o juiz se é considerável ou se não é considerável para poder optar entre isso. Bom, dentro da evicção, que é o Instituto de Direito Civil, que são regras de direito civil que a gente viu até agora, significa o quê? Que a pessoa que sofre evicção, a Mariana, ela pode cobrar tudo isso da pessoa que vendeu. Então, era tudo aquilo que vocês falaram, né? Então, é a restituição do valor, como a Rafaela falou, e o nome da ação é ação de evicção, como disse o Moisés. Então, se a Mariana perde o bem no processo do Almir, o que ela pode fazer? Ingressar com uma ação de evicção em face da pessoa que vendeu para ela, pleiteando tudo isso que a gente acabou de ver. Todas essas 6
6 itens que a gente acabou de verificar. Só que para ela ingressar com uma ação de evicção em face do vendedor, ela vai ter que esperar ser condenada, né, no processo do Almir. Aí, sofrendo a evicção do processo do Almir, ela vai e ingressa com a ação em face do vendedor. Para facilitar isso, então seriam 2 processos, né? Então, primeiro vai ter o processo do Almir contra ela, ela perde o bem, sofre evicção, aí depois ela ajuiza uma ação contra o vendedor. 2 processos. Para facilitar isso, o Código de Processo Civil traz, lá na parte de denunciação da lide, uma regra para facilitar essa questão da cobrança da indenização pela evicção, e que também melhora, né, traz benefícios para o Poder Judiciário, porque ao invés de você ter 2 processos, você vai ter um só. O que vai dizer? Ó? O 125 vai dizer que é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, inciso 1, ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Então, aqui está dizendo assim, Mariana, você não precisa esperar ser condenada, você não precisa esperar sofrer evicção de fato, perder o bem para o Almir para ingressar com uma ação de evicção em face da pessoa que te vendeu. Mariana, chega aqui, tem uma coisa muito mais fácil e prática para você. Você pode, quando recebe, né, a citação relacionada ao processo que o Almir promoveu contra você, você pode apresentar a sua defesa e já denunciar a lide para a pessoa que te vendeu, o seu alienante imediato, para trazer ele para cá, ó, vem para cá. Vem participar desse processo, porque se eu sou condenada nesse processo a entregar o bem para o Almir, nesse mesmo processo, você já é condenado a me indenizar. Eu não preciso de 2, um só. E na mesma decisão em que o juiz determina que o bem é do Almir, ele já condena o vendedor a indenizar a Mariana. Veja que prático, que fácil, que seguro, né? Não precisa ter sofrido a evicção, é só ser demandada num processo relacionado à evicção que ela já pode denunciar a lide, porque ela está na iminência de sofrer, né? O parágrafo 1º vai dizer assim, o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Significa que se Mariana não denunciar a lide, não perde o direito de cobrar. Ela vai ter que promover uma ação autônoma, depois vai ser ação de evicção, né? A denunciação da lide é uma possibilidade, não é uma obrigação. Se ela não fizer, é ruim, né? Eu acho que é muito melhor fazer. Mas se ela não fizer, ainda assim ela tem o direito de cobrar, né? A evicção através de uma ação autônoma. E com relação à denunciação da lide, com base na evicção, o parágrafo 2º vai dizer assim, ó, admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Esse parágrafo 2º está trazendo hipótese de denunciação sucessiva. Então, vamos supor que... Deixa eu lembrar qual era o nome. Aqui, ó, Roberto. Vamos supor que a Mariana comprou lá o imóvel do Roberto, né? E que agora o Almir está dizendo que o imóvel é dele. A Mariana, acionada no processo, né, pelo Almir, ela denuncia a lide para o Roberto. O Roberto vai ser citado e ele vai tomar ciência dessa denunciação da lide. Mas vamos supor que Roberto, ele não foi ele que fez, né, ele também não sabia que era do Almir. Porque, na verdade, o Roberto tinha comprado da Rafaela. Rafaela vendeu para o Roberto e o Roberto, logo em seguida, vendeu para a Mariana. Ele também não sabia do Almir.
Isso significa que se o Roberto for condenado a pagar a Mariana, ele também vai ter direito de cobrar a Rafaela sobre a evicção. Ele não pode ficar no prejuízo porque ele também não sabia, né? Então, ele vai ter direito de regresso contra a Rafaela. E aqui o código está dizendo assim, ó, o denunciado, então a Mariana foi ajuizada na ação contra do Almir. O Almir foi lá, ajuizou a ação contra a Mariana. A Mariana foi lá e denunciou a Lide para o Roberto, que vendeu para ela. O Roberto foi citado, né, dessa ação, dessa denunciação. Ele pode também, por sua vez, denunciar a Lide para a Rafaela, já que a Rafaela é a pessoa que vendeu para ele, e ela vai ser obrigada a indenizá-lo, caso ele tenha que indenizar a Mariana. Admite-se uma única denunciação sucessiva. E se a Rafaela também, na verdade, tinha acabado de comprar do Moisés, e ela também vai ter direito contra o Moisés? Bom, agora a Rafaela não pode denunciar, porque senão vira festa, né? Vai ficar uma denunciação sucessiva eterna e nunca vai ter um responsável. Então, só pode uma denunciação sucessiva. A pessoa demandada pode denunciar, o denunciado pode denunciar sucessivamente uma vez e acabou. Então, se o Roberto, a Mariana denuncia o Roberto pode denunciar a Rafaela não pode denunciar o Moisés. Se a Rafaela vai ter que sofrer os efeitos da condenação e aí depois ela pode ingressar com uma ação autônoma em face do Moisés. Não, a denunciação ela é formulada na contestação, tá, Paula? Aí a Rafaela falou assim, agora que eu vi no VAD, faz menção a esse artigo da denunciação da Lide no caput da evicção. Olha lá a importância da gente ler, né? Os escritos pequenos embaixo do artigo. Então, a Rafaela está contando aqui para a gente que lá no artigo da evicção, se você ler embaixo, né, o que está escrito pequenininho, vai fazer referência ao 125 do CPC. Então, agora a gente está pronto, né, para responder a nossa questão, não está? Qual medida processual deve ser tomada por Mariana para poder reaver o preço pago pelo imóvel no mesmo processo em que é acionada por Almir? Qual que é? Só aí, denunciação da Lide, né? Estava esperando vocês responderem. E a letra B? Além do preço pago, a Mariana pode exigir o reembolso das despesas efetuadas com o objetivo de realizar obras no local? Pode, né? Porque a lei vai dizer que ela pode pleitear a indenização por todos os prejuízos que ela teve. Olha como é que ficou o gabarito. O gabarito está assim, ó. Não, aí, ô Paula, não é benfeitoria. Não começou a fazer a obra. É só o sinal que ela pagou para os empreiteiros e os empreiteiros não começaram a fazer a obra, mas ela perdeu esse sinal. Então, não, a resposta do B não é com base na benfeitoria, é com base nas perdas e danos. Entendeu? Ó, então, olha como é que ficou. Alguém abriu. Olha como é que ficou o gabarito. O gabarito vai dizer assim, ó. O gabarito que a OAB pediu, né? Completo. Qual medida processual deve ser tomada, né? Trata-se de hipótese de evicção, então você tem que dizer que você entendeu o que é evicção. Já que a Mariana está sendo privada judicialmente de sua propriedade em razão de direito de terceiro, anterior à sua aquisição, e para exercer seu direito à indenização decorrente da evicção no mesmo processo em que é privada da propriedade do bem, em lugar da ação autônoma, ela deve recorrer à denunciação da Lide em face de Roberto, seu alienante imediato, e aí você menciona aqui o artigo. Não pode transcrever o artigo, né? Só transcrever não pontua. E a letra B, além do preço pago, ela pode exigir o reembolso? A resposta, o direito à indenização, por sua vez, abrange não apenas o valor do bem, mas igualmente a indenização pelas despesas dos contratos
e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção, o que inclui as despesas efetuadas com o objetivo de realizar obras necessárias no local, artigo 450, inciso 2 do Código Civil. Viram? Foi fácil essa questão? O que vocês acharam? Precisa entender, né? Ler com calma. Por quê? Senão todo mundo ia lá já responder a dizendo, ela pode entrar com a ação. Mas não era essa a pergunta, né? Vamos fazer um intervalo de 10 minutinhos? Daí a gente volta para a próxima? Vamos? Quer que eu deixe aqui? Oi, Moisés, pode perguntar. Você quer perguntar no microfone? Pode, tá? Bom dia, Pro. Bom dia, Moisés. Professora, é só para nível de entendimento. Essa aula nós vamos ter certificado? Como assim? Não entendi. Certificado de horas. Não sei te responder. Eu acho que eles estão concedendo, né? Alguém sabe aqui no grupo? Eles estão fazendo horas complementares. Sim. Olá, Moisés, a Jéssica respondeu para a gente. 4 horas. Tá, muito obrigado aí. Professora, são 4 Jéssica. horas, exatamente, que a Jéssica colocou aí. 4 horas. Então, obrigada, gente. Pessoal aqui auxiliando. Obrigada, professora. Obrigada. Tá bom. Enquanto a gente faz o intervalo, eu vou deixar a questão aqui, porque aí vocês já vão lendo, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Então, esse caso aqui é o caso do Silvio e do Maurício. Vai dizer que no dia 12 de setembro de 2020, Silvio adquiriu de Maurício, por contrato particular de compra e venda, um automóvel ano 2011 por R$34 mil. 20 dias depois da celebração do negócio, Silvio tomou conhecimento que o veículo apresentava avarias na suspensão dianteira, tornando seu uso impróprio pela ausência de segurança. Considerando que o vício apontado existia ao tempo da contratação, de acordo com a hipótese acima e as regras de direito civil, assinale a alternativa correta. A. Silvio terá o prazo de 12 meses após o conhecimento do defeito para reclamar a Maurício o abatimento do preço pago ou desfazimento do negócio jurídico em virtude do vício oculto. B. Maurício deverá restituir o valor recebido e as despesas decorrentes do contrato se no momento da venda desconhecesse o defeito na suspensão dianteira do veículo. C. Caso Silvio e Maurício estabeleçam no contrato cláusula de garantia pelo prazo de 90 dias, o prazo decadencial legal para reclamação do vício oculto correrá independentemente do prazo da garantia estipulada. E D. A ação a ser promovida por Silvio é chamada de ação reivindicatória. Quando eu fiz esse slide, né, na verdade, era uma outra questão que eu tinha colocado, era uma questão de uma televisão. Por isso que ficou essa figura da televisão aqui, né, que não tem sentido ela aqui, para falar do Silvio e do Maurício, do contrato de compra e venda do automóvel, né, mas passou, ficou. Então, vamos lá, vamos entender o enunciado. Está falando de um contrato de compra e venda, é a compra e venda de um automóvel. O Silvio comprou o automóvel, o Maurício vendeu, pagou o preço, R$34 mil. E depois o Silvio descobriu que tinha um problema, um vício no carro, e estava tornando o carro impróprio para consumo. E esse vício já existia na época da contratação. Então, o enunciado está falando sobre vício. Mas quando a gente se depara, né, com relação ao vício, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Quando a gente escuta a palavra vício, automaticamente a nossa mente nos leva ao Código de Defesa do Consumidor. É incrível isso. Falou vício, você pensa no CDC. Só que o CDC só é aplicável nas relações de consumo. Aqui, Silvio e Maurício, não.
Silvio e Maurício são pessoas particulares, né? Não se aplica o CDC aqui. Então, embora exista a palavra vício, eu não posso pensar no vício do CDC. Eu vou usar o quê? O Código Civil aqui, e vou ter que encontrar quais são as regras relacionadas a vício no contrato de compra e venda dentro do Código Civil. E aí eu tenho 4 opções, né? A primeira vai falar que ele tem prazo de 12 meses depois de conhecer o defeito para reclamar o abatimento do preço ou o desfazimento do negócio. O B vai dizer que ele deve restituir o valor se no momento ele não conhecia o defeito. Então, mesmo sem conhecer, Maurício tem que devolver o valor. O C vai falar sobre cláusula de garantia dentro do vício. E o D vai dizer que o nome da ação é ação reivindicatória. Vamos lá. Não precisam responder ainda não. O caso está falando de vícios redibitórios. Quer dizer, é que eu não coloquei o... Alguém já tem algo? Já acha alguma coisa aqui? Esse chat que foi criado do Zoom não tem a opção de colocar o... Eu tentei aqui na hora do intervalo ver se... Mas está sem aquela opção de colocar para vocês selecionarem, sabe? Infelizmente. O Ronivaldo chutou a letra B. Alguém mais quer fazer um chute? Ela está lendo com calma ainda. Entendi. Tá bom. Então, vamos ficar aqui com a sugestão do Ronivaldo, letra B de bola. O Vinícius também acredita ser a letra B de bola. Mas será que ele vai ter que indenizar mesmo sem ter conhecimento do vício? Será? Então, vamos descobrir. Olha lá. Vício redibitório. É um vício redibitório, né? No Código Civil, a gente chama de vício redibitório. O vício redibitório são defeitos ocultos que diminuem o valor ou prejudicam a utilização da coisa recebida por força de um contrato comutativo. Então, o contrato precisa ser um contrato comutativo, né? Aquele contrato que gera obrigações para ambas as partes. Direitos e obrigações para ambas as partes. Então, ele se aplica tanto para o contrato de compra e venda, como para outros, ou para contratos comutativos, troca, permuta, né? E aplica-se também às doações onerosas, embora a doação onerosa, né? É aquela doação que tem uma retribuição da outra parte, né? Para você receber a doação, você precisa fazer alguma coisa, tem um encargo, um ônus. Então, por isso que o código vai estabelecer que se aplica também a regra dos vícios redibitórios às ações onerosas. O 441 vai dizer assim que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que tornem imprópria o uso a que é destinada ou diminua o valor. Então, para que eu possa reclamar o vício redibitório, eu preciso de um contrato comutativo ou um contrato de doação onerosa. Eu preciso de um defeito oculto que já existe no momento da tradição, que é o caso, o enunciado disse para nós, que o defeito já existia no momento em que foi firmado o contrato, então já existia no momento da tradição, e que traga uma diminuição do valor econômico ou prejuízo adequado à utilização da coisa, que é o que aconteceu, né? O problema do carro comprometeu a segurança. Quais são as consequências? Então, quando eu me deparo com um vício redibitório, o que eu posso fazer? Então, existem 2 tipos de ações judiciais que podem ser promovidas com relação ao vício redibitório. A ação redibitória e a ação estimatória ou quanti minores. Então, para quem não sabe, no nome das ações, já anota, porque cai, né? Costuma cair na OAB esses nomes. Então, tá lá, ó, no 442 vai dizer assim, em vez de rejeitar a coisa redimindo o contrato, ou seja, a pessoa prejudicada pode rejeitar a coisa e redimir o contrato, está lá no 441. O que é redimir o contrato? É encerrar o contrato, resolver o contrato, terminar o contrato. Então, se você, por conta do vício redibitório, não quer mais ficar com o bem, você ingressa com a ação redibitória. Através da ação redibitória,
você vai fazer o quê? Vai redibir o contrato. Não quero mais que exista contrato, né? Você devolve o bem. Mas também é possível reclamar abatimento no preço. Então, ao invés de desfazer o negócio continua existindo, porém, eu quero o abatimento no valor do preço em razão desse problema, porque às vezes você vai arrumar, né? E aí, se você quiser o abatimento do preço, o nome da ação é ação estimatória ou quanti minores. Com relação à responsabilidade, o 443 vai dizer assim, ó, se o alienante conhecia o vício ou o defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se o não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Puxa, então o 443 está dizendo que existe responsabilidade pelos vícios redibitórios, mesmo que o alienante, a pessoa que vendeu o bem, não tivesse conhecimento do vício. Mesmo sem saber do vício, a pessoa que vendeu responde por ele. O 443 vai trazer uma diferença, é que se você sabia do vício, né, e ainda assim agiu de má fé, não contou que existiu vício, você vai restituir com perdas e danos. Então, a pessoa pode cobrar os perdas e danos se teve, né, porque precisa comprovar. Agora, se você não sabia, ainda assim você é responsável pelo vício redibitório. Você deve restituir o valor que você recebeu, mais as despesas do contrato. Não precisa indenizar em perdas e danos. Aí vai dizer assim, a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Então, a pessoa recebeu aquele produto, aquilo com um vício, né? E em razão do vício, ele pereceu. Então, você não tem mais o que devolver, porque pereceu o bem. Eu não tenho como devolver o bem para a pessoa, mas ainda assim existe responsabilidade. Ainda assim, você tem o direito de receber o preço. Aqui, quando você se depara com vício redibitório, você tem que escolher se você quer redibir ou se você quer abatimento proporcional. E uma vez que você ingressa com uma ação, decai seu direito com outra. Então, vamos supor que eu comprei uma vaca leiteira do Vinícius, né? E quando o Vinícius me vendeu a vaca leiteira, ela já estava com um vício oculto, ela estava com uma doença terminal. E ele não me contou. E eu também não sabia que era uma doença terminal. Eu achei que ela só estava um pouco manca. Então, eu ingressei com uma ação estimatória, porque eu queria ficar com a vaca, né? Eu não sabia que a vaca estava com a doença terminal, mas eu vi que ela estava lá com problema, ou ela estava lá manca, sei lá. Eu só ingressei com ação estimatória ou quanti minores, querendo o abatimento proporcional do preço. Se depois de ingressar com essa ação a vaca morre, perece, eu não posso mudar. Falar, agora eu quero a redibição. Não. Você escolhe o que você quer, e o que você escolher, a partir do momento que você ingressa com uma ação, ajuiza uma ação, decai o seu direito com relação à outra, tá? Então, escolha, né, de forma correta. O prazo para você reclamar o vício está no 445 e no parágrafo 1º. O 445 vai trazer o prazo decadencial, né? Então, decai o direito de redibir ou abater o preço, 30 dias se for coisa móvel, e 1 ano se for imóvel. Esse prazo se começa a contar da entrega efetiva. Então, quando eu entrego o carro, começa a contar 30 dias para coisa móvel. Se a pessoa já estava na posse, o prazo é reduzido. Por que a pessoa está na posse? Porque às vezes ela compra o carro que já estava emprestado para ela, ou ela compra um imóvel que já estava alugado para ela. Então, ela já estava na posse, ela já tinha condições de saber do vício, o prazo é, então, metade. O parágrafo 1º vai trazer uma questão, uma regra que é muito debatida, né? Que é com relação à contagem do prazo do vício redibitório. Vai dizer que quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo vai ser contado do momento em que dele tiver ciência
até o prazo máximo de 180 dias, se for móvel, e de 1 ano para o imóvel. O parágrafo primeiro, a gente tem que fazer uma interpretação aqui, né? Entender exatamente o que ele está dizendo. Porque, ó, o que ele está dizendo, ele não está mudando o prazo. Ele não está mudando o prazo. O prazo continua sendo 30 dias para coisa móvel, 1 ano para imóvel. O prazo é o mesmo, tá? Mas o que está dizendo aqui, ó? O prazo começa a contar da entrega efetiva, da tradição, a gente acabou de ver. Mas, às vezes, o vício, em razão da natureza, só pode ser conhecido mais tarde. Quando que ele só pode ser conhecido mais tarde? Se ele tiver muito oculto, né? Então, é alguma coisa no motor, por exemplo. Não tinha como saber, está escondido, não é simplesmente um ralado ou um espelhinho quebrado. É uma coisa que está lá escondida, eu não consigo ver, está muito bem ocultado, eu só posso conhecer disso mais tarde. O prazo começa a contar da data da ciência até o prazo máximo de 180 dias. Então, você vai ter, da data da ciência, o prazo para reclamar o vício. Começa a contar da ciência e não da entrega efetiva. A discussão sobre isso é: será que, quando eu tenho ciência do vício, mudo o meu prazo? Eu deixo de ter 30 dias para reclamar e passo a ter 180? E o de 1 ano continua sendo, o de imóveis continua sendo de 1 ano? A gente já teve muita discussão sobre isso. O que se aplica na prática hoje, é o que está aqui no enunciado 174 da terceira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Que, se tratar de vício oculto, o adquirente tem o prazo do caput do 445 para ingressar com a ação e o prazo do parágrafo 1º para que esse vício se revele. Então, você tem o prazo do caput desde que os vícios se revelem no prazo do parágrafo 1º. Então, o que seria, né? Seria assim, ó. Se o vício pode ser percebido imediatamente, para coisa móvel, 30 dias da entrega efetiva. Para coisa imóvel, 1 ano da entrega efetiva. Se o vício só puder ser conhecido mais tarde, coisa móvel, 30 dias da ciência do vício, mas ele precisa ser descoberto em até 180 dias da tradição. E para coisa imóvel, 1 ano da ciência do vício, mas ele tem que ser descoberto em até 1 ano da tradição. É assim que a gente calcula o prazo decadencial do vício redibitório na prática. Se você fizer uma pesquisa de jurisprudência, você vai encontrar vários e vários casos em que a pessoa descobriu o vício e esperou 180 dias, mais de 30 dias para ingressar com a ação. E aí o julgador diz, não, decaiu o direito. Por quê? Porque você não tem 180 dias para entrar com a ação. Você tem 180 dias para descobrir o vício. A partir do momento que você descobre, você tem 30 dias para entrar com a ação. Então, se você descobriu o vício depois de 2 dias, começa a contar prazo de 30 a partir dali. Se você descobriu o vício depois de 90 dias, começa a contar os 30 dias a partir dali. Se você descobriu o vício em 180 dias, ainda está no prazo, você começa a contar os 30 dias a partir dali. Então, os 180 dias é o prazo para descobrir. Descobriu, começa a contar o prazo de 30 dias. Gente, essa é o que está escrito no enunciado 174. Esse é o entendimento da jurisprudência. Se você fizer uma pesquisa lá no Jus Brasil, em jurisprudência, você vai ver a quantidade de ações que o juiz julgou improcedente com base na decadência, extinguiu por decadência, né, com resolução de mérito, por conta disso. Um monte. Eu fico até constrangida pensando, né, no advogado explicando para o cliente. Porém, vou dizer para vocês que caiu uma questão sobre vício redibitório na segunda fase da OAB, há um tempo atrás. E nessa questão, na OAB, a OAB não aplicou esse entendimento. A OAB aplicou uma interpretação diversa que não se aplica na prática. Eita mesmo. A OAB colocou no gabarito que o prazo seria de 180 dias do conhecimento, que poderia ser
proposta ação em 180 dias. Isso é muito crítico, né? Eu acredito que as pessoas fizeram recurso, mas isso foi o que constou no gabarito oficial, né? Se cair na sua prova, o que você faz? Coloca as duas coisas, né? Coloca assim, que tem entendimento de que não foi. Não foi anulada porque ela tem uma resposta. É o gabarito que veio errado, sabe, Rafaela? Então, eu acredito que as pessoas que fizeram recurso conseguiram. Se essa questão cai na sua prova, o que você faz? Se você sabe que existe dois entendimentos, um é o entendimento majoritário que é aplicado na prática, que é esse que eu acabei de dizer para vocês. Você tem 180 dias para descobrir e 30 dias para entrar com a ação. Gente, é isso que você vai fazer no seu escritório quando você se formar. Quando você se formar, você não vai esperar 180 dias para entrar com a ação. Quando você descobrir o vício, 30 dias. É isso que você vai fazer na prática. Porque senão você vai passar carão com o seu cliente, tá? E na prova da OAB, se a OAB já deu esse entendimento, coloca as duas coisas. Coloca assim, ó, que existe uma divergência de entendimento com relação ao parágrafo 1º do 445, que o entendimento majoritário, né, e jurisprudencial é no sentido de que os 180 dias é para descobrir, e descoberto o prazo é o do caput, que é 30 dias, mas que existe um entendimento minoritário de que não. Aí você garante a nota, né? Tem que dançar conforme a música, não é? Você faz assim na sua resposta. Sabendo disso, qual será que é, então, a resposta da nossa questão? Então, vamos lá. Ó. No dia 12/9, o Silvio adquiriu de Maurício o automóvel. 20 dias depois, ele tomou conhecimento que o veículo tem esse mesmo enunciado no Vatemeco, abaixo do artigo. Esse aqui é da OAB, esse enunciado. É da primeira fase da OAB. Eu só mudei a data, né? Coloquei 2020. 20 dias depois da celebração do negócio, o Silvio tomou conhecimento que o veículo apresentava avarias na suspensão dianteira, tornando seu uso impróprio pela ausência de segurança. Então, o que aconteceu nessas avarias? São consideradas o quê? Vício redibitório. E aí? Silvio terá o prazo de 12 meses após o conhecimento do defeito para reclamar o abatimento do preço ou desfazimento do negócio? É 12 meses? Não, né? São 30 dias. A gente tem o prazo de 1 ano que é para bens imóveis, mas o carro, o automóvel, é um bem móvel, então não se aplica. E a letra B, Maurício deverá restituir o valor recebido e as despesas decorrentes do contrato, se no momento da venda desconhecesse o defeito na suspensão dianteira do veículo. E aí, o Maurício tem que restituir, mesmo sem conhecer? Sim, tem sim. A gente viu que mesmo sem saber do vício, mesmo que ele não conhecesse, se o vício existia antes, né, da tradição, ele tem sim que indenizar. A diferença é que se ele sabia, né, se o Maurício sabia, além de restituir o valor e as despesas do contrato, ele também deve indenizar pelos prejuízos, pelas perdas e danos, se ele sabia. Se ele não sabia, ele só devolve o valor recebido e as despesas do contrato. Então, a resposta é sim, mesmo sem conhecer, ele tem o dever de reembolsar, né? Então, a resposta é a letra B, né? E as outras? Caso Silvio e Maurício estabeleçam no contrato cláusula de garantia pelo prazo de 90 dias, o prazo decadencial legal para reclamação do vício oculto correrá independentemente do prazo de garantia estipulado. Como que funciona a questão da cláusula de garantia? Tem um artigo no Código Civil que eu não coloquei no slide, mas eu vou explicar para vocês. É assim, ó. Quando você vende uma coisa, você pode colocar uma garantia. A gente vê muito a cláusula de garantia em contratos de consumo. É muito comum você ir lá comprar um celular e eles oferecerem uma garantia estendida para você, não é? Da mesma forma que na relação civil, você também pode oferecer uma garantia contratual.
Então, você pode vender alguma coisa particular, o seu carro, né? O seu computador, a sua televisão, e você pode inserir no contrato uma garantia contratual, né? Você sabe que existe pela lei uma regra do vício redibitório, que vai dizer que é 30 dias para reclamar o vício e em coisas móveis e 1 ano para bens imóveis. Mas, eu quero dar um plus aqui para essa pessoa, eu quero dar um prazo maior para que ela fique segura de que ela está comprando a coisa, que a coisa está boa. Você pode conceder um prazo, sim, maior. A gente vai chamar isso de garantia contratual. Aí você vai inserir qual que é o prazo que você vai dar dessa garantia. Então, por exemplo, eles podem estabelecer uma garantia contratual de 90 dias, tá? É o exemplo do C, do item C. Você pode colocar o prazo que você quiser, dar uma garantia de 1 semana, uma garantia de 90 dias, uma garantia de 30 dias, a garantia que você quiser conceder. Só que quando você concede essa garantia, não tem lógica a garantia correr, né, em conjunto, não tem lógica. Porque você precisa ter uma ordem aqui das garantias, né? Por quê? Porque senão, imagina se eu falar assim para você, eu te dou garantia de 30 dias, mas 30 dias a lei já dá. Se as garantias correrem em conjunto, né, não vai ter lógica. Então, como é que funciona a garantia? Você concede a garantia, primeiro passa o prazo da garantia. Terminou o prazo da garantia, sem você exercê-la, aí começa a contar o prazo da lei. Então, vamos supor que eu coloquei lá o prazo de 90 dias. O Silvio e o Maurício concordaram de ter garantia de 90 dias. O Maurício deu esse prazo. O que isso significa? Que durante os primeiros 90 dias não corre o prazo decadencial legal, corre a cláusula de garantia. E depois dos 90 dias, começa a contar o prazo decadencial da lei. Então, no final, né, o Silvio ficou com 120 dias de garantia, sendo que 90 dias são da cláusula de garantia contratual e 30 dias da cláusula de garantia legal. Mas, se por acaso ele tiver ciência do vício durante o prazo de garantia contratual, ele não pode deixar passar. A partir do momento que conhece o vício, ele já tem que exercer o direito dele de reclamar o vício redibitório. Então, se ele tem lá 90 dias de cláusula contratual e 30 de cláusula legal no final, vamos supor que ele conheceu do vício no 10 dias, prazo de 10 dias. Significa que a partir do 10º dia, com o conhecimento do vício, já começa a contar o prazo de 30 dias para ele reclamar. Entenderam? Isso, mesmo que aconteça durante a vigência contratual, se você tiver o conhecimento do vício, a partir daquele momento já termina a garantia e já começa a contar o prazo de 30 dias para você reclamar do vício redibitório. Tá? Essa é a regra do Código Civil. E o D de dado, a ação a ser promovida por Silvio é chamada de ação reivindicatória. E não, né? Na verdade, a ação reivindicatória é uma ação que vai tratar de direito de propriedade. É quando você quer reivindicar a propriedade de um bem que você entende que a propriedade é sua. Então, a ação reivindicatória está relacionada mais ao direito das coisas do que ao direito contratual. Qual que é o nome da ação a ser promovida por Silvio? Que ação que ele vai promover? Isso aí, né? Ação redibitória para redimir o contrato, porque nesse caso ele não vai querer o abatimento do preço, né? Vamos supor, porque está impróprio, não tem, né? Está impróprio por ausência de segurança. Então, ele vai querer ação redibitória para devolver o valor e redimir o contrato. Mas se ele quiser o abatimento proporcional para poder arrumar ele mesmo, o nome da ação vai ser ação estimatória ou quanti minores. Certo? Acharam difícil? O que vocês acharam dessas questões?
né? É aquela questão, né? Fácil nunca é, e quando a gente explica fica mais fácil. A dica, pessoal, na hora que vocês forem fazer a prova, o que vai mudar aqui a vida de vocês e vai fazer vocês acertarem ou errarem a questão é a leitura. Então, é ler a questão e entender a questão. Muita gente erra a questão porque não entende a questão. Porque ela é rápido, a gente fica ansioso mesmo, né? Mas você tem que ler e compreender a questão. Enquanto você não compreender, você não consegue responder. Isso é fato, né? Na hora de fazer a prova, não sei quem de vocês, né, está aqui e vai prestar a segunda fase da OAB, que já está chegando. Então, tem alunos, né? Eu sei de gente que está aqui que vai fazer isso. Tem aluno que já passou na primeira fase, que vai prestar a segunda fase agora, em breve, que já está estudando. Não sei se tem mais gente aqui. E a dica, né, que me perguntaram, que é sobre a legislação, eu andei me informando aqui com os meus colegas que elaboram o Vademecum, né? Que legislação eu levo na segunda fase? Eu levo o Vademecum, porque no mercado a gente já tem um monte de coisa, né? Tem aquele Vademecum completo, que tem todas as matérias, e tem aquele Vademecum mini, que é o Vademecum específico de cada matéria. Então, tem lá um Vademecum só de civil, tem um Vademecum só de penal, né? E aí eu fui me informar a diferença desses Vademecums, porque me perguntaram, e eu fui perguntar para os autores do Vademecum. A diferença o Vademecum maior, que tem todas as matérias, ele tem tudo, então às vezes tem tudo de todas as matérias. Só que, ao mesmo tempo, ele não tem tantas leis. O Vademecum mini, que é o específico da sua área, ele vem mais recheado de leis sobre o assunto. Então, pode levar os dois, se quiser. Entendeu, Rafaela? Rafaela tinha me perguntado, e eu falei o contrário para você, né, Rafaela? Então, mas eu não tinha certeza, eu falei, não tenho certeza. Eu perguntei. Então, é o contrário do que eu te falei. É o Vademecum mini que tem mais leis sobre aquele assunto. O que vocês têm que fazer na hora de escolher? Vai na livraria. Eu acho melhor, né? Tem algumas livrarias que têm bastante livro jurídico, dá uma pesquisada, ou vai na livraria ou dá uma fuçada na internet, vê o que está incluído. Se você se sentir mais seguro para você fazer uma boa compra de Vademecum, faz uma lista, pega um papel, escolhe lá os Vademecums, né, que você está em dúvida, e anota, para ver se tem tudo igual, as mesmas leis, ou se tem algum que é mais completo, que tem mais coisa, né? O que for mais completo é sempre melhor. Pode levar só na segunda fase. Na segunda fase que pode levar o Vademecum. Na primeira fase não pode levar. Não pode levar nada. Na primeira fase tem que levar você, o seu cérebro e o seu lanche e a sua caneta, né? E o povo esquece, o pessoal fica vendendo a caneta na entrada, né? Aí a Jéssica perguntou, Jéssica, né? Qual a próxima primeira fase? Vamos olhar aqui, ó. Ainda não saiu, mas vamos ver aqui. Próximo vai ser o 34. Parece que vai ser só no ano que vem, né? No começo do ano que vem. Não está falando aqui. Não. Que ainda não saiu, né? Não tem data, Não tem data, mas estava vendo se tinha alguma previsão. Não tem. Quando vai fazer a peça, né? Pode levar doutrina? Não, não pode. Normalmente, os exames da OAB acontecem sempre na mesma época, né?
Só que a gente teve uma diferença nos últimos tempos por conta da pandemia. A pandemia deixou tudo meio doido com relação às datas. Mas elas costumam acontecer sempre mais ou menos na mesma época. Deu uma atrasada, né, a pandemia. Então, assim, não pode levar doutrina. A única coisa que você pode levar, na primeira fase você não leva nada, leva caneta, lápis, sua cabeça, né, e só. E o lanche, leva o lanche, uma água, e só. Na segunda fase, você pode levar legislação. Então, o pessoal normalmente leva o vademécum, porque é a legislação completa. Só a legislação seca, não pode ser legislação anotada, comentada, não pode levar doutrina, nada. E aí cai. As respostas exigem que você encontre o artigo de lei. Então, você vai apontar só o artigo de lei, às vezes cai alguma súmula do STF ou da STJ. Então, por isso que eu falo, o vademécum específico para a OAB, ele é bom, por quê? Porque o vademécum específico para a OAB, ele tem lá essas remissões pequenininhas no final, tá? Então fica essa dica. Gente, ó, eu vou agradecer a presença de vocês para encerrar aqui a gravação, tá bom? E aí, continuem aqui, que eu vou passar aqui o que vocês me pediram, tá bom? Obrigada, gente, pela presença aqui.